Igreja, dinheiro. Dinheiro e igreja. Por onde a gente começa? Bom, Yang, a primeira coisa é que o dinheiro não é ruim. O dinheiro é bom. O problema não é o dinheiro. Paulo disse que o problema é o amor ao dinheiro. Então, quando é que o dinheiro passa a ser um problema? É quando nós amamos ao dinheiro mais do que a Deus. Então, o problema não é o dinheiro. O problema é onde o dinheiro está. Legal. O dinheiro foi feito para estar no bolso ou no banco. A partir do momento que o dinheiro está no nosso coração, passa a ser um problema. E o dinheiro, ele é servo da igreja. Deus olha para o dinheiro e vê o dinheiro como servo da igreja. E é onde está o problema? Quando o dinheiro ele sai do lugar de servo e passa para o lugar de senhor. É quando o dinheiro começa a nos dominar, a dizer aonde vamos pregar, como vamos pregar, aonde vamos cantar, como vamos cantar, aonde vamos pastorear, como vamos pastorear e o que vamos fazer. É quando o dinheiro começa a reger a nossa vida. E esse é o problema. É quando a nossa vida começa a ser regida pelo dinheiro. E aqui está o problema. É quando o dinheiro já sai do bolso, sai do banco e passa para o meu coração. E o nosso coração só tem um trono. Yang, o nosso coração só tem um trono. O nosso coração só tem um trono. E só um pode sentar nesse trono. Se o dinheiro está sentado, Deus não vai sentar. Se Deus está sentado, o dinheiro não vai sentar. E se o dinheiro sentar, Deus vai sair. Um exemplo. O nosso coração só tem lugar para um. O filho pródigo, vamos falar do filho pródigo. O filho pródigo disse para o pai, me dá a minha herança porque eu vou sair de casa. O filho pródigo pegou a herança e saiu de casa. Por que quando o filho pródigo pegou a herança ele saiu de casa? Porque ele entendeu, o coração do pai só tem espaço para um. Ou eu ou o dinheiro, então eu vou pegar o dinheiro e vou sair. Ele entendeu que também o coração dele só tinha lugar para um. Ou o pai ou o dinheiro. Ele pegou o dinheiro e saiu de casa. Ele começou a entender que o coração dele só tinha espaço para um. Em Mateus 6, Jesus disse que vocês não podem servir a dois senhores. Ou você serve a Mamon, que é o dinheiro, ou você serve a Deus. E nós precisamos decidir quem vai governar a nossa vida. E o grande problema é que eu ganho dinheiro, e eu começo a migrar minha confiança para um lugar onde está em Deus e começo a colocar para um lugar onde está no dinheiro. Então, pelo dinheiro que eu tenho na minha conta, eu descanso. Já não consigo mais descansar em Deus. E tem coisas que o dinheiro não pode dar. Uma saúde, o dinheiro não pode dar. Por exemplo, existem doenças que o dinheiro não pode comprar. Existem pessoas que o dinheiro não pode trazer. Existem coisas que só Deus pode fazer. E o maior problema é que eu estou deixando de confiar em Deus e confiar no dinheiro. E esse é o maior problema da igreja, em muitos aspectos. É quando nós deixamos de confiar inteiramente em Deus e passamos a confiar inteiramente no dinheiro. Agora, o André, discute algo. O filho pródigo saiu de casa, pegou o dinheiro e foi para casa. A Bíblia diz que ele gastou tudo. E sabe quando o filho pródigo voltou para casa? Quando ele perdeu tudo. O filho pródigo só voltou para casa quando ele perdeu o dinheiro. Por quê? Porque o pai deixou ele perder o dinheiro. Agora, por que o pai deixou ele perder o dinheiro? Porque o pai prefere te ver perdendo do que te ver perdido. O filho pródigo... O pai... Não, até que você começou com as granadas já, né? É melhor te ver perdendo do que te ver perdido. O filho pródigo só volta para casa quando ele perde o dinheiro. Porque tem coisas que nós só vamos... Porque tem caminhos que nós só vamos tomar de volta quando perdemos aquilo que nos tirou do caminho. Um exemplo. O filho pródigo saiu da presença do pai por causa do dinheiro. Então o pai deixou ele perder o dinheiro para que ele voltasse. Tem coisa que é o pai que tira para que nós volte para o caminho onde nós nunca devia ter saído. E a Bíblia diz que ele caiu em si. Quando foi que ele caiu em si? Quando o dinheiro acabou. Porque tem coisas que Deus nos dá que pode substituir o lugar de Deus no nosso coração. Sabe qual é a maior tragédia? É quando as bênçãos substituem o lugar do abençoador. Vou dizer de novo. A maior tragédia é quando a bênção substitui o lugar do abençoador. É quando eu consigo amar mais aquilo que Deus me deu do que o Deus que me deu. Sabe por que o diabo caiu do céu? Porque Deus deu a ele uma beleza fora do comum. Ele olhou para a beleza dele e disse assim, eu sou perfeito. Ele se corrompeu por aquilo que Deus deu a ele. E o problema é quando eu me corrompo por aquilo que Deus me dá. E por isso que nesse tempo Deus vai começar a tirar muita coisa de muita gente para não perder essas pessoas. Porque Deus prefere te ver perdendo que te ver perdido. Escute algo. Quando o filho pródigo voltou para casa, ele voltou sem sandália, voltou sem anel, voltou maltrapilho. Quem olhava ele voltando dizia, olha lá, tá perdido. Olha lá, tá amaldiçoado. Aí o pai dizia, agora que ele tá abençoado. Porque Deus também abençoa nós na perca. Porque se Deus não tirasse, ele não ia voltar para casa. Porque até nas percas Deus está nos abençoando. A maior tragédia é quando eu olho para o dinheiro e acho que o dinheiro está relacionado à bênção. E nem sempre o dinheiro está relacionado à bênção. Quem criou o dinheiro foi o homem. Deus criou o homem, mas quem criou o dinheiro foi o homem. Então quando Deus quer te abençoar, ele não usa dinheiro, ele usa pessoas. Porque Deus trabalha com pessoas, não trabalha com dinheiro. Por isso que Deus vai levantar pessoas para te abençoar. Se as pessoas quiserem usar dinheiro, tudo bem. Mas só que Deus vai usar pessoas. Deus trabalha com pessoas. E a pior tragédia é eu relacionar a bênção de Deus com o dinheiro. E tem muita gente se vendendo por causa do dinheiro. E quando o filho pródigo voltou para casa sem dinheiro, o pai aceitou de novo. Porque o dinheiro não pôde dar uma segurança que só o pai dava para ele.
E hoje eu tenho uma palavra para o coração de alguém que está assistindo esse podcast. Deus vai deixar você perder para você voltar para o lugar de origem da onde você não deveria ter. Deus vai te deixar você perder para você voltar para o lugar de origem da onde você nunca deveria ter saído. Existem lugares que você saiu, que Deus vai deixar você perder aquilo que tirou desse lugar justamente para te trazer de volta. Existem percas que Deus está no negócio justamente para te levar de volta para o lugar do ambiente onde você nunca deveria ter saído. A Bíblia fala que Noemi saiu de casa com seu marido e seus 2 filhos. Eles foram para Moabe. Eles eram de Belém, eles foram para Moabe. Quando eles chegaram em Moabe, o marido de Noemi morreu. Os 2 filhos de Noemi morreu. Aí quando ela perdeu tudo, ela disse, vou voltar. Deus tirou tudo dela para que ela voltasse para o lugar de origem. Por quê? Porque o lugar profético não era Moabe, o lugar profético era Belém. Deus começou a tirar tudo que ela tinha para trazê-la de volta para o lugar, porque tem coisas que Deus tira para nos movimentar de lugar. E às vezes tem gente questionando as percas que está perdendo, dizendo, Deus, por que eu perdi? Deus está dizendo, você perdeu para que eu te traga de volta para o centro da minha presença, para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Existem coisas que você acha no meio do caminho que só serviu para tirar da presença de Deus. E você está insistindo em ficar com coisas que Deus já mandou você deixar. E se você não deixar, Deus vai tirar. E normalmente Deus tira sem pedir a sua opinião, ele tira de forma inesperada. A Bíblia diz que o marido de Noemi morreu de forma inesperada. Os filhos de Noemi morreu de forma inesperada. E se Deus quiser tirar algo da sua vida de forma inesperada, justamente para te trazer para um lugar da onde você nunca deveria ter saído. Porque Deus prefere te ver perdendo do que te ver perdido. Mas só que quando Noemi saiu, escute, saiu 4 de Belém. Saiu 4 de Belém e foi para Moabe. Voltou quantos para Belém? Só 1. Porque 3 morreu. Quantos morreram e não tiveram oportunidade de voltar? Quantos morreram? Ó, escute algo. Noemi saiu, Alimeleque saiu, Malom saiu, Quilion saiu. Então saiu 4. Quilion morreu, Malom morreu e o outro seu irmão também morreu. Só sobreviveu Noemi. Ou seja, Deus poupou a vida dela para que ela voltasse. Quantas pessoas não morreram quando saiu e Deus continuou te poupando e te dando a chance de voltar? Quantas pessoas você já não viu morrer quando saiu da igreja, quando saiu da presença de Deus e você continua vivo e Deus dizendo, tô te dando a oportunidade de voltar. Tô te dando a chance de voltar. Deus tirou, fez com que o filho pródigo perdesse tudo para que ele voltasse. Porque tem coisas que se nós não perder, nós não vamos cair em si. Sabe o que o texto diz, Yang? A Bíblia diz que ele caiu em si. Ele caiu em si como? Ele percebeu o lugar que ele estava, quem ele era e como ele estava distante do Pai. Porque tem máscaras que somente vão cair, tem escamas que somente vão cair quando nós perdemos aquilo que coloca a escama nos nossos olhos. Porque o diabo dá para nos cegar e Deus tira para nos dar de volta a visão. Meu Deus. O diabo dá para nos cegar. E Deus tira para nos dar de volta a visão. E se Deus quiser começar a tirar algumas coisas da sua vida que já era para ter tirado a tempo? E se Deus começar a podar a sua vida? Justamente para querer trazer você de volta para um lugar de onde você nunca deveria ter saído. Escute algo. A Bíblia diz que Abraão sempre foi um homem de altar. Abraão sempre levantou altar. Aí Deus deu um filho para Abraão, Isaac. E Abraão parou de construir altar. Deus chegou na terra e disse assim, Abraão, me dá seu filho. Meu filho? É. Porque parece que eu te dei o seu filho, e desde que eu te dei o seu filho, nunca mais você fez altar. O que eu te dei está atrapalhando a minha comunhão com você. E a pior tragédia é quando aquilo que Deus nos dá atrapalha a nossa comunhão com Deus. A pior tragédia, eu vou falar. O pior problema, a pior maldição, escute, o pior problema é quando a bênção se torna em maldição. É quando aquilo que Deus me deu se torna motivo para eu me afastar de Deus. Aí Deus disse, me dá o Isaac. Não, me dá o Isaac. Porque se for para eu te dar algo e isso te tomar de mim, eu vou tomar de você. Por isso que antes de Deus nos dar, Ele quer preparar o nosso coração. Antes de Deus nos dar, Ele vai preparar o nosso coração. Para nós saber administrar o que Deus está nos dando. Porque se nós não saber administrar o que Deus está nos dando, nós vamos perder. Sim. E é Deus que vai arrancar. Sim. E não adianta chorar. Escute algo. A primeira coisa que Deus vai fazer é preparar o nosso coração e moldar o nosso caráter. Preparar o nosso coração. E moldar o nosso caráter para receber aquilo que Ele vai nos dar. Escute algo. É tão verdade isso que às vezes nós estamos pedindo para Deus coisas que nós não temos sustentabilidade, não temos estrutura para ter. Sim. Você conhece a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, 5, Lucas capítulo 5. A Bíblia diz que Pedro pescou a noite toda, certo? Uhum. Ele pescou a noite toda. E ele não pescou peixe nenhum. Ele voltou para a praia e quando ele voltou para a praia, Jesus disse assim, agora volta. No mesmo lugar, lança a rede no mesmo lugar e você vai pescar. Aí a Bíblia diz, olha isso, de manhã cedo, ele voltou e a Bíblia diz que ele lançou a rede e era tanto peixe que as redes se rasgavam e o barco se afundava. Temos 2 problemas. Primeiro, Sim. Deus tem algo muito grande para Pedro.
Deus tem. Certo. Mas só que a rede dele tá rasgando, a rede não tá preparada. O barco tá se afundando, o barco não tá preparado. Escute algo, Uau. ele queria algo muito grande, mas Meu não tinha Deus. suporte para ter esse algo muito grande. E por que Jesus mandou ele voltar? Jesus mandou ele voltar para mostrar para ele, você quer algo muito grande, mas você não se prepara para o que eu tenho para você. Você pede, mas não se prepara. Pregador, o que eu faço por enquanto que Deus não me dá? Se prepara. O tempo que Deus não te dá é o tempo que Ele está te dando para você se preparar. Porque a maior tragédia é que eu fico muito ansioso por aquilo que Deus vai me dar e eu acabo me esquecendo de me preparar para aquilo que Deus vai me dar. E o Senhor está dizendo, por enquanto que eu não te dou os peixes, começa a preparar a rede. Por enquanto que eu não te dou os peixes, começa a preparar o barco. Porque quando você começa a preparar a rede sem ter peixe, quando você começa a preparar o barco sem ter peixe, você está dizendo, eu tenho certeza que o Senhor vai me dar. Isso é o maior ato de fé que nós podemos fazer. Agora, eu estou pedindo e não tem estrutura. Agora, sabe o que aconteceu? Ele recebeu, aí a Bíblia diz que a rede se rasgou, então os peixes foram embora. E os peixes que sobrou só serviu para afundar o barco. Ou seja, a bênção tornou maldição. Se você chegou até aqui, sua transformação só está começando. Não enfrente essa jornada sozinho. Faça parte da nossa comunidade Reflexão e Resiliência. Inscreva-se, ative o sino e, para um conteúdo ainda mais profundo, torne-se membro. A força está em nós. Até o próximo vídeo. Obrigado.